Receba essa poderosa bênção de prosperidade na sua vida. Você está aqui no canal Rituais Bruno Marques e desde já muito obrigado pelo seu like e pela sua presença de luz. Você pode colocar aqui nos comentários o seu nome e de qual cidade você está me assistindo. A pobreza é uma ilusão. A pobreza é uma distorção da mente. A pobreza é distorção da imagem verdadeira. A pobreza é o afastamento da centelha de luz. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. O reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, pode desmagnetizar toda a ilusão de pobreza, todo o pensamento de pequenez, de baixa autoestima e menos-valia. Porque a verdade é que a pobreza não existe. Em última análise, o reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é tudo o que existe. A imagem verdadeira é pura abundância, prosperidade e a provisão infinita para todos. Se a pobreza existe, é uma mera ilusão. A pobreza criada no mundo é artificial, fruto do ego humano que se esqueceu da verdadeira divindade, reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Logo, a pobreza não existe, a pobreza não existe, a pobreza não existe. Por mais que a pobreza tenha cara de verdade, ela não existe, pois esta não é uma criação de Deus. De Deus só se pode emanar o bem, de Deus só pode emanar o amor, de Deus só pode derramar as puras bênçãos de generosidade. Se o homem deixou de ser próspero, é porque se afastou da natureza de Deus, é porque se esqueceu da sua verdadeira essência, reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. A natureza é infinitamente abundante em recursos, há milhões de vezes mais do que o suficiente para todos. Deus criou a natureza com total abastança de alimentos, recursos e tudo que o ser humano precisa para viver de forma feliz, saudável e próspera. O homem criou a distinção de classes, a dualidade, os conflitos entre as nações, as guerras, as disputas territoriais. Tudo isso são as ilusões da mente egoísta que não enxerga a abundância do reino. A pobreza, artificialmente criada pelo homem, é fruto do medo. Se o medo lhe atinge, está preso nas camadas da ilusão, preso nas armadilhas do ego e da terceira dimensão. O mestre dizia que o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo. Logo, um pensamento baseado na ilusão da terceira dimensão não é suficiente para criar a verdadeira prosperidade. Eleve os seus pensamentos ao reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, e observe somente a natureza verdadeira das coisas. Veja o que é natural, veja como tudo na natureza prospera com o mínimo de esforço, porque assim é a imagem verdadeira, tudo que é obra de Deus só pode frutificar. Você é obra de Deus, você é filho de Deus, você é essência de luz. Você é fruto do reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Se você deseja de todo o coração vivenciar na sua vida o reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, deve se reconciliar com essa natureza original da vida e abrir mão das ilusões. A pobreza não existe. Muitas das coisas que você talvez possa acreditar não são reais. São projeções do ego, do ser humano que só acredita na terceira dimensão e no mundo material. Tudo pode mudar e a riqueza pode aparecer quando há a compreensão de que a origem da prosperidade está no reino do Eterno. Que quem provém as riquezas é o reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Quanto mais se acredita na pobreza, mais pobreza se atrai. Pois assim é a lei mental, tudo é mente, o que se pensa está criando para a sua realidade. Porém, pobreza é uma ilusão, pois não é a imagem verdadeira, não é a essência de Deus, a natureza de todas as coisas. Logo, aquele que compreende que o que existe em verdade é somente o reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, dissolverá a ilusão da pobreza, porque em essência todos são filhos de Deus sem distinção. Todos são dignos da prosperidade, todos são merecedores. Se a pobreza persiste na vida de algumas pessoas, é porque ainda creem na ilusão. O pobre talvez possa se ver como alguém de menos valor, como alguém excluído e rejeitado pela sociedade. As distorções da mente criaram a ilusão da riqueza versus a pobreza, do mais forte que oprime o mais fraco, a desigualdade social,
as guerras, as disputas por pedaços de matéria. A crença materialista das sociedades criaram a escassez. Porém, o pobre em essência não é pobre, porque a pobreza não existe, porque a pobreza é uma mera distorção mental. A essência de nosso planeta é a prosperidade e a abundância de recursos. Aquele que em oração solicitar que se lembre da sua verdadeira imagem, do seu eu superior e próspero, da sua memória divina da prosperidade, assim lhe será feito. E logo se notará que a pobreza não existe, a escassez criada no mundo é artificial e não foi uma criação de Deus. Porque o pobre que se sentir rico e abençoado por Deus se levantará e magnetizará sua verdadeira natureza rica e próspera, quando não acreditar mais em sua pobreza e elevar o seu pensamento ao reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Rico se tornará. Não poderá mais sentir vergonha, somente coragem. Não poderá mais se sentir inferior, somente autoestima elevada. Não poderá mais se sentir excluído, somente aceitação de sua grandeza. Não poderá menosprezar a si mesmo, somente a sua força interior. Porque em essência você é uma grandeza, tão grande e poderoso que foi criado à imagem e semelhança do reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Creia que tudo que existe é bom. Veja e perceba tudo o que é bom. Sinta o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, dentro de você e ao seu redor. Não cultue a pobreza, pois ela não existe. Ao falar da pobreza, estará aumentando-a. Ao falar sobre riqueza, progresso, sobre como se sente próspero e abundante, irá dissolver a pobreza da sua vida, porque a pobreza não existe. Porque a vida é aquilo onde você coloca o foco. Se você colocar o foco na ilusão e na mentira, sua vida será artificialmente pobre. Se colocar o foco na única verdade, reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, sua vida será naturalmente rica. A mente deve ser treinada para olhar a vida com os olhos do espírito e não com os olhos da matéria. O pobre nunca existiu, a escassez nunca existiu, a doença nunca existiu. Deixe de pensar nessas coisas e elas desaparecerão. Pensar na ilusão e nas coisas artificiais, frutos da ganância humana, cria uma bolha ilusória e um mundo projetado nas crenças ilusórias. Eleve os seus pensamentos ao reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, e não haverá mais ansiedade, não haverá mais desespero, nem pobreza, nem ganância, porque nenhum mal poderá lhe atingir. Porque todo ser humano é digno de viver com prosperidade e conforto. Para viver isso, se conscientize de que o reino do eterno é fonte inesgotável de prosperidade. No silêncio da noite, no nascer do sol, no meio da natureza e na natureza divina que está dentro de você, pensamentos, sentimentos e ações de grandeza irão se manifestar. Ao desligar-se do mundo material e silenciar os pensamentos, abrirá uma fresta de luz, e então o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, poderá se manifestar nas pequenas e nas grandes coisas da vida. Todo o medo da escassez deixará de existir, pois na verdade não existe. O pobre deverá se reconhecer como o rico filho de Deus, e assim perceberá que nunca foi pobre. O pobre deverá ser grato e reconhecer que Deus jamais desampara seus filhos, e assim se libertará de todas as ilusões e prisões da mente. Deve-se olhar com olhos de grandiosidade, com olhos de águia. Deverá se reconhecer como eu sou próspero e filho de Deus, mesmo quando as circunstâncias materiais ainda não demonstrem isso. Porque toda manifestação de prosperidade começa na dimensão superior do reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Primeiro cresce nisso de todo o coração, para depois então ver. Deverá reconhecer e dar foco em tudo aquilo que já é bom, abençoando seus pais, abençoando o trabalho que possui hoje, abençoando o sustento que usufrui, abençoando a si mesmo como merecedor de todas as coisas boas. Merecedor de todas as coisas boas, ao modificar as suas crenças, o seu mundo se modificará. Sem as ilusões da pobreza mundana, só poderá manifestar a imagem verdadeira, fruto de Deus. E todo fruto de Deus só pode ser bom, maravilhoso, próspero, divino e abundante. Creia, todo fruto de Deus só pode ser bom, maravilhoso, próspero, divino e abundante.
A natureza original das coisas já está dentro de você, reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Você é o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Porque aquele que se sente merecedor de todas as coisas boas não ocupará o seu tempo com as notícias negativas, não acreditará que o mundo é uma tragédia, não colocará sua fé em ídolos, não depositará sua fé em ilusões mundanas, não sentirá vergonha, não sentirá culpa, não acreditará na doença e no cansaço, não acreditará na falsa escassez. Todas essas ilusões serão desmagnetizadas, porque a pobreza não existe. Tudo que existe é reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. E eu sou merecedor de todas as coisas boas. E de agora em diante eu dou fé verdadeira somente no que é bom, benevolente e edificante, sabendo que essa é a única criação verdadeira de Deus. Todo o resto é ilusão temporária. Toda ilusão temporária tem o seu fim, pois essa não é uma criação genuína de Deus. Não é imagem verdadeira, não é semelhança com Deus Pai e Mãe, provedor de todas as coisas. Tudo que pode prevalecer é a essência de tudo que é bom, próspero, benevolente, saudável e natural. Porque o meu reino não é deste mundo, é de uma dimensão superior, onde vibra o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. E assim fazemos as 33 repetições de Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, sabendo que a providência divina estará nos ajudando a crer somente no que é bom e próspero e desmagnetizando toda a ilusão de pobreza e escassez, porque nós somos merecedores de todas as coisas boas. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. 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 Está feito e selado, cristalizando todo e somente o bem que podemos receber através dessa prática sagrada. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A pobreza é uma ilusão. A pobreza é uma distorção da mente. A pobreza é distorção da imagem verdadeira. A pobreza é o afastamento da centelha de luz. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. O reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, pode desmagnetizar toda a ilusão de pobreza, todo o pensamento de pequenez, de baixa autoestima e menos-valia. Porque a verdade é que a pobreza não existe. Em última análise, o reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é tudo o que existe. A imagem verdadeira é pura abundância, prosperidade e a provisão infinita para todos. Se a pobreza existe, é uma mera ilusão. A pobreza criada no mundo é artificial, fruto do ego humano que se esqueceu da verdadeira divindade.
reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Logo, a pobreza não existe, a pobreza não existe, a pobreza não existe. Por mais que a pobreza tenha cara de verdade, ela não existe, pois esta não é uma criação de Deus. De Deus só se pode emanar o bem, de Deus só pode emanar o amor, de Deus só pode derramar as puras bênçãos de generosidade. Se o homem deixou de ser próspero, é porque se afastou da natureza de Deus, é porque se esqueceu da sua verdadeira essência, reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. A natureza é infinitamente abundante em recursos, há milhões de vezes mais do que o suficiente para todos. Deus criou a natureza com total abastança de alimentos, recursos e tudo que o ser humano precisa para viver de forma feliz, saudável e próspera. O homem criou a distinção de classes, a dualidade, os conflitos entre as nações, as guerras, as disputas territoriais. Tudo isso são as ilusões da mente egoísta que não enxerga a abundância do reino. A pobreza artificialmente criada pelo homem é fruto do medo. Se o medo lhe atinge, está preso nas camadas da ilusão, preso nas armadilhas do ego e da terceira dimensão. O mestre dizia que o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo. Logo, um pensamento baseado na ilusão da terceira dimensão não é suficiente para criar a verdadeira prosperidade. Eleve os seus pensamentos ao reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, e observe somente a natureza verdadeira das coisas. Veja o que é natural, veja como tudo na natureza prospera com o mínimo de esforço, porque assim é a imagem verdadeira, tudo que é obra de Deus só pode frutificar. Você é obra de Deus, você é filho de Deus, você é essência de luz. Você é fruto do reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Se você deseja de todo o coração vivenciar na sua vida o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, deve se reconciliar com essa natureza original da vida e abrir mão das ilusões. A pobreza não existe. Muitas das coisas que você talvez possa acreditar não são reais. São projeções do ego, do ser humano que só acredita na terceira dimensão e no mundo material. Tudo pode mudar e a riqueza pode aparecer quando há a compreensão de que a origem da prosperidade está no reino do eterno. Que quem provém as riquezas é o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Quanto mais se acredita na pobreza, mais pobreza se atrai. Pois assim é a lei mental, tudo é mente, o que se pensa está criando para a sua realidade. Porém, pobreza é uma ilusão, pois não é a imagem verdadeira, não é a essência de Deus, a natureza de todas as coisas. Logo, aquele que compreende que o que existe em verdade é somente o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, dissolverá a ilusão da pobreza, porque em essência todos são filhos de Deus sem distinção. Todos são dignos da prosperidade, todos são merecedores. Se a pobreza persiste na vida de algumas pessoas, é porque ainda creem na ilusão. O pobre talvez possa se ver como alguém de menos valor, como alguém excluído e rejeitado pela sociedade. As distorções da mente criaram a ilusão da riqueza versus a pobreza, do mais forte que oprime o mais fraco, a desigualdade social, as guerras, as disputas por pedaços de matéria. A crença materialista das sociedades criaram a escassez. Porém, o pobre em essência não é pobre, porque a pobreza não existe, porque a pobreza é uma mera distorção mental. A essência do nosso planeta é a prosperidade e a abundância de recursos. Aquele que em oração solicitar que se lembre da sua verdadeira imagem, do seu eu superior e próspero, da sua memória divina da prosperidade, assim lhe será feito. E logo se notará que a pobreza não existe, a escassez criada no mundo é artificial e não foi uma criação de Deus. Porque o pobre que se sentir rico e abençoado por Deus se levantará e magnetizará sua verdadeira natureza rica e próspera, quando não acreditar mais em sua pobreza e elevar o seu pensamento ao reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Rico se tornará,
Não poderá mais sentir vergonha, somente coragem. Não poderá mais se sentir inferior, somente autoestima elevada. Não poderá mais se sentir excluído, somente aceitação de sua grandeza. Não poderá menosprezar a si mesmo, somente a sua força interior. Porque em essência você é uma grandeza, tão grande e poderoso que foi criado à imagem e semelhança do reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Creia que tudo que existe é bom. Veja e perceba tudo o que é bom. Sinta o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, dentro de você e ao seu redor. Não cultue a pobreza, pois ela não existe. Ao falar da pobreza, estará aumentando-a. Ao falar sobre riqueza, progresso, sobre como se sente próspero e abundante, irá dissolver a pobreza da sua vida, porque a pobreza não existe. Porque a vida é aquilo onde você coloca o foco. Se você colocar o foco na ilusão e na mentira, sua vida será artificialmente pobre. Se colocar o foco na única verdade, reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, sua vida será naturalmente rica. A mente deve ser treinada para olhar a vida com os olhos do espírito e não com os olhos da matéria. O pobre nunca existiu, a escassez nunca existiu, a doença nunca existiu. Deixe de pensar nessas coisas e elas desaparecerão. Pensar na ilusão e nas coisas artificiais, frutos da ganância humana, cria uma bolha ilusória e um mundo projetado nas crenças ilusórias. Eleve os seus pensamentos ao reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, e não haverá mais ansiedade, não haverá mais desespero, nem pobreza, nem ganância, porque nenhum mal poderá lhe atingir. Porque todo ser humano é digno de viver com prosperidade e conforto. Para viver isso, se conscientize de que o reino do eterno é fonte inesgotável de prosperidade. No silêncio da noite, no nascer do sol, no meio da natureza e na natureza divina que está dentro de você, pensamentos, sentimentos e ações de grandeza irão se manifestar. Ao desligar-se do mundo material e silenciar os pensamentos, abrirá uma fresta de luz, e então o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, poderá se manifestar nas pequenas e nas grandes coisas da vida. Todo o medo da escassez deixará de existir, pois na verdade não existe. O pobre deverá se reconhecer como o rico filho de Deus, e assim perceberá que nunca foi pobre. O pobre deverá ser grato e reconhecer que Deus jamais desampara seus filhos, e assim se libertará de todas as ilusões e prisões da mente. Deve-se olhar com olhos de grandiosidade, com olhos de águia. Deverá se reconhecer como eu sou próspero e filho de Deus, mesmo quando as circunstâncias materiais ainda não demonstrem isso. Porque toda manifestação de prosperidade começa na dimensão superior do reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Primeiro cresce nisso de todo o coração, para depois então ver. Deverá reconhecer e dar foco em tudo aquilo que já é bom, abençoando os seus pais, abençoando o trabalho que possui hoje, abençoando o sustento que usufrui, abençoando a si mesmo como merecedor de todas as coisas boas. Merecedor de todas as coisas boas, ao modificar as suas crenças, o seu mundo se modificará. Sem as ilusões da pobreza mundana, só poderá manifestar a imagem verdadeira, fruto de Deus. E todo fruto de Deus só pode ser bom, maravilhoso, próspero, divino e abundante. Creia, todo fruto de Deus só pode ser bom, maravilhoso, próspero, divino e abundante. A natureza original das coisas já está dentro de você, reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Você é o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Porque aquele que se sente merecedor de todas as coisas boas não ocupará o seu tempo com as notícias negativas, não acreditará que o mundo é uma tragédia, não colocará sua fé em ídolos, não depositará sua fé em ilusões mundanas, não sentirá vergonha, não sentirá culpa, não acreditará na doença e no cansaço, não acreditará na falsa escassez. Todas essas ilusões serão desmagnetizadas, porque a pobreza não existe. Tudo que existe é reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. E eu sou merecedor de todas as coisas boas. E de agora em diante eu dou fé verdadeira somente no que é bom, benevolente e edificante, sabendo que essa é a única criação verdadeira de Deus. Todo o resto é ilusão temporária. Toda ilusão temporária tem o seu fim, pois essa não é uma criação genuína de Deus. Não é imagem verdadeira, não é semelhança com Deus Pai e Mãe, provedor de todas as coisas. Tudo que pode prevalecer é a essência de tudo que é bom, próspero, benevolente, saudável e natural.
porque o meu reino não é deste mundo, é de uma dimensão superior, onde vibra o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. E assim fazemos as 33 repetições de Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, sabendo que a providência divina estará nos ajudando a crer somente no que é bom e próspero e desmagnetizando toda a ilusão de pobreza e escassez, porque nós somos merecedores de todas as coisas boas. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. 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 Está feito e selado, cristalizando todo e somente o bem que podemos receber através dessa prática sagrada. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A pobreza é uma ilusão. A pobreza é uma distorção da mente. A pobreza é distorção da imagem verdadeira. A pobreza é o afastamento da centelha de luz. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. O reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, pode desmagnetizar toda a ilusão de pobreza, todo o pensamento de pequenez, de baixa autoestima e menos-valia. Porque a verdade é que a pobreza não existe. Em última análise, o reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é tudo o que existe. A imagem verdadeira é pura abundância, prosperidade e a provisão infinita para todos. Se a pobreza existe, é uma mera ilusão. A pobreza criada no mundo é artificial, fruto do ego humano que se esqueceu da verdadeira divindade, reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Logo, a pobreza não existe, a pobreza não existe, a pobreza não existe. Por mais que a pobreza tenha cara de verdade, ela não existe, pois esta não é uma criação de Deus. De Deus só se pode emanar o bem, de Deus só pode emanar o amor, de Deus só pode derramar as puras bênçãos de generosidade. Se o homem deixou de ser próspero, é porque se afastou da natureza de Deus, é porque se esqueceu da sua verdadeira essência, reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. A natureza é infinitamente abundante em recursos, há milhões de vezes mais do que o suficiente para todos. Deus criou a natureza com total abastança de alimentos, recursos e tudo que o ser humano precisa para viver de forma feliz, saudável e próspera. O homem criou a distinção de classes, a dualidade, os conflitos entre as nações, as guerras, as disputas territoriais. Tudo isso são as ilusões da mente egoísta que não enxerga a abundância do reino.
A pobreza artificialmente criada pelo homem é fruto do medo. Se o medo lhe atinge, está preso nas camadas da ilusão, preso nas armadilhas do ego e da terceira dimensão. O mestre dizia que o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo. Logo, um pensamento baseado na ilusão da terceira dimensão não é suficiente para criar a verdadeira prosperidade. Eleve os seus pensamentos ao reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, e observe somente a natureza verdadeira das coisas. Veja o que é natural, veja como tudo na natureza prospera com o mínimo de esforço, porque assim é a imagem verdadeira, tudo que é obra de Deus só pode frutificar. Você é obra de Deus, você é filho de Deus, você é essência de luz. Você é fruto do reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Se você deseja de todo o coração vivenciar na sua vida o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, deve se reconciliar com essa natureza original da vida e abrir mão das ilusões. A pobreza não existe. Muitas das coisas que você talvez possa acreditar não são reais. São projeções do ego, do ser humano que só acredita na terceira dimensão e no mundo material. Tudo pode mudar e a riqueza pode aparecer quando há a compreensão de que a origem da prosperidade está no reino do eterno. Que quem provém as riquezas é o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Quanto mais se acredita na pobreza, mais pobreza se atrai. Pois assim é a lei mental, tudo é mente, o que se pensa está criando para a sua realidade. Porém, pobreza é uma ilusão, pois não é a imagem verdadeira, não é a essência de Deus, a natureza de todas as coisas. Logo, aquele que compreende que o que existe em verdade é somente o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, dissolverá a ilusão da pobreza, porque em essência todos são filhos de Deus sem distinção. Todos são dignos da prosperidade, todos são merecedores. Se a pobreza persiste na vida de algumas pessoas, é porque ainda creem na ilusão. O pobre talvez possa se ver como alguém de menos valor, como alguém excluído e rejeitado pela sociedade. As distorções da mente criaram a ilusão da riqueza versus a pobreza, do mais forte que oprime o mais fraco, a desigualdade social, as guerras, as disputas por pedaços de matéria. A crença materialista das sociedades criaram a escassez. Porém, o pobre em essência não é pobre, porque a pobreza não existe, porque a pobreza é uma mera distorção mental. A essência de nosso planeta é a prosperidade e a abundância de recursos. Aquele que em oração solicitar que se lembre da sua verdadeira imagem, do seu eu superior e próspero, da sua memória divina da prosperidade, assim lhe será feito. E logo se notará que a pobreza não existe, a escassez criada no mundo é artificial e não foi uma criação de Deus. Porque o pobre que se sentir rico e abençoado por Deus se levantará e magnetizará sua verdadeira natureza rica e próspera, quando não acreditar mais em sua pobreza e elevar o seu pensamento ao reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Rico se tornará. Não poderá mais sentir vergonha, somente coragem. Não poderá mais se sentir inferior, somente autoestima elevada. Não poderá mais se sentir excluído, somente a aceitação de sua grandeza. Não poderá menosprezar a si mesmo, somente a sua força interior. Porque em essência você é uma grandeza, tão grande e poderoso que foi criado à imagem e semelhança do reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Creia que tudo que existe é bom. Veja e perceba tudo o que é bom. Sinta o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, dentro de você e ao seu redor. Não cultue a pobreza, pois ela não existe. Ao falar da pobreza, estará aumentando-a. Ao falar sobre riqueza, progresso, sobre como se sente próspero e abundante, irá dissolver a pobreza da sua vida, porque a pobreza não existe. Porque a vida é aquilo onde você coloca o foco. Se você colocar o foco na ilusão e na mentira, sua vida será artificialmente pobre. Se colocar o foco na única verdade, reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, sua vida será naturalmente rica. A mente deve ser treinada para olhar a vida com os olhos do espírito e não com os olhos da matéria. O pobre nunca existiu, a escassez nunca existiu, a doença nunca existiu. Deixe de pensar nessas coisas e elas desaparecerão.
Pensar na ilusão e nas coisas artificiais frutos da ganância humana cria uma bolha ilusória e um mundo projetado nas crenças ilusórias. Eleve os seus pensamentos ao reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, e não haverá mais ansiedade, não haverá mais desespero, nem pobreza, nem ganância, porque nenhum mal poderá lhe atingir. Porque todo ser humano é digno de viver com prosperidade e conforto. Para viver isso, se conscientize de que o reino do eterno é fonte inesgotável de prosperidade. No silêncio da noite, no nascer do sol, no meio da natureza e na natureza divina que está dentro de você, pensamentos, sentimentos e ações de grandeza irão se manifestar. Ao desligar-se do mundo material e silenciar os pensamentos, abrirá uma fresta de luz, e então o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, poderá se manifestar nas pequenas e nas grandes coisas da vida. Todo o medo da escassez deixará de existir, pois na verdade não existe. O pobre deverá se reconhecer como o rico filho de Deus, e assim perceberá que nunca foi pobre. O pobre deverá ser grato e reconhecer que Deus jamais desampara seus filhos, e assim se libertará de todas as ilusões e prisões da mente. Deve-se olhar com olhos de grandiosidade, com olhos de águia. Deverá se reconhecer como eu sou próspero e filho de Deus, mesmo quando as circunstâncias materiais ainda não demonstrem isso. Porque toda manifestação de prosperidade começa na dimensão superior do reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Primeiro cresce nisso de todo o coração, para depois então ver. Deverá reconhecer e dar foco em tudo aquilo que já é bom, abençoando seus pais, abençoando o trabalho que possui hoje, abençoando o sustento que usufrui, abençoando a si mesmo como merecedor de todas as coisas boas. Merecedor de todas as coisas boas, ao modificar as suas crenças, o seu mundo se modificará. Sem as ilusões da pobreza mundana, só poderá manifestar a imagem verdadeira, fruto de Deus. E todo fruto de Deus só pode ser bom, maravilhoso, próspero, divino e abundante. Creia, todo fruto de Deus só pode ser bom, maravilhoso, próspero, divino e abundante. A natureza original das coisas já está dentro de você, reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Você é o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Porque aquele que se sente merecedor de todas as coisas boas não ocupará o seu tempo com as notícias negativas, não acreditará que o mundo é uma tragédia, não colocará sua fé em ídolos, não depositará sua fé em ilusões mundanas, não sentirá vergonha, não sentirá culpa, não acreditará na doença e no cansaço, não acreditará na falsa escassez. Todas essas ilusões serão desmagnetizadas, porque a pobreza não existe. Tudo que existe é reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. E eu sou merecedor de todas as coisas boas. E de agora em diante eu dou fé verdadeira somente no que é bom, benevolente e edificante, sabendo que essa é a única criação verdadeira de Deus. Todo o resto é ilusão temporária. Toda ilusão temporária tem o seu fim, pois essa não é uma criação genuína de Deus. Não é imagem verdadeira, não é semelhança com Deus Pai e Mãe, provedor de todas as coisas. Tudo que pode prevalecer é a essência de tudo que é bom, próspero, benevolente, saudável e natural. Porque o meu reino não é deste mundo, é de uma dimensão superior, onde vibra o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. E assim fazemos as 33 repetições de Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, sabendo que a providência divina estará nos ajudando a crer somente no que é bom e próspero e desmagnetizando toda a ilusão de pobreza e escassez, porque nós somos merecedores de todas as coisas boas. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. 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 Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade.
Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Está feito e selado, cristalizando todo e somente o bem que podemos receber através dessa prática sagrada. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.